Boa noite, gente linda. Muito bom estar aqui com vocês. Isabel Nascimento, aqui no perfil Cordel Sem Machismo. Nós iniciamos mais uma semana de transmissões ao vivo, falando sobre o protagonismo da mulher. Este é o perfil Cordel Sem Machismo. Eu sou Isabel Nascimento, cordelista sergipana, radialista, professora. Nós teremos hoje um bate-papo muito especial com duas mulheres do cordel, Juliana Soares, da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, e Mariana Costa, da cidade de Boca da Mata, em Alagoas. Eu quero cumprimentar a todas as pessoas que vão assistir essa live e falar um pouco para vocês sobre o que é essa proposta das lives do movimento. O nosso objetivo é denunciar e combater o machismo nesse meio literário, como também exaltar o protagonismo feminino no meio cordelístico. Para conhecer e apoiar a nossa causa, eu peço a vocês que sigam, curtam e se inscrevam em nossas redes sociais. Quem não está inscrito ainda, pode se inscrever no YouTube, no nosso canal recém-criado, e todas as nossas lives também serão disponibilizadas lá. No Instagram nós temos o perfil Cordel Sem Machismo e nós estamos compartilhando toda a nossa programação, informações e tudo aquilo que a gente vai fazer aqui no Instagram. Eu peço a vocês que compartilhem essa live enquanto eu me apresento e convido as mulheres que vão falar hoje para vocês. YouTube, acompanhe todo o nosso trabalho e apoie a nossa causa. Eu sou Isabel Nascimento, sou cordelista. E como nós vamos falar hoje sobre o cordel e as redes sociais, que particularmente é um tema que eu gosto muito, eu vou declamar para vocês o cordel do WhatsApp que diz assim: esse tal de Zap Zap é negócio interessante, eu que antes criticava, hoje teclo a todo instante, quase nem durmo ao almoço, e quem criou esse troço tem uma mente brilhante. Quem diria que um dia eu pudesse utilizar calculadora, relógio, câmera de fotografar, tudo no mesmo aparelho, mapa, calendário, espelho e telefone celular. E agora a moda pegou pelas redes sociais, é no Face ou pelo Zap que o povo conversa mais, talvez nem saiba o motivo que esse tal de aplicativo é mais lido que os jornais. Eu acho muito engraçado porque muita gente tem um grupo só da família, um do trabalho também e até aquele contato que só muda de retrato, mas não fala com ninguém. Tem o grupo da escola, o grupo da academia, grupo da universidade, o grupo da poesia, tem o grupo das baladas, das amigas mais chegadas e o da diretoria. Tem quem mande oração, bom dia de vez em quando, quem só mande figurinha, quem só fique reclamando. Nos grupos é que é parada, dia e noite, madrugada, sempre tem alguém teclando. Eu acho que a internet é uma coisa muito boa, tem coisas muito importantes, mas tem muita coisa à toa. Usar de forma acertada ou por ela ser usada, vai depender da pessoa. Comunicação é bom, vantagens que hoje se tem, mais feliz quem tem amigos fora das redes também, que a vida só tem sentido quando o que é permitido é aquilo que convém. Para quem meu verso rimado acabou de receber, compartilhe essa mensagem que finaliza a dizer: viva a vida intensamente, porque é pessoalmente que se faz acontecer. Então esse é o cordel do WhatsApp, com esse cordel nós vamos abrir aqui essa live e essa semana de transmissões ao vivo. Hoje nós vamos conversar sobre o cordel e as redes sociais. Para isso, diretamente da cidade Boca da Mata, em Alagoas, eu vou convidar aqui a poetisa Mariana Costa. Olá, boa noite. Boa noite, lindeza, tudo bem? Tudo sim, e você? Tudo bem. Mariana, eu gostaria que você se apresentasse, pode ser em verso, pode ser em prosa, e a gente inicia esse bate-papo e essa semana de transmissões ao vivo aqui no Cordel Sem Machismo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Mariana Costa, sou do interior de Alagoas, cidade de Boca da Mata. Eu não conhecia bem as regras do cordel, não conhecia, todas as exigências dessa parte da literatura. Então, elas tinham alguns errinhos, mas eu já comecei a declamar e as pessoas começaram a gostar, a compartilhar aqui no Instagram. E aos pouquinhos eu fui tendo contato com algumas pessoas que fazem cordel aqui no estado, que me ajudaram bastante.
e que vem me ajudando, né, a melhorar cada dia nessa arte tão linda que a gente faz. E é um prazer para mim estar aqui nessa live hoje, né, nesse momento tão lindo, a importância desse meu social, que no caso o meu é o Instagram. Então, o Instagram é o vínculo, né, com as pessoas que eu transmito essas mensagens que eu faço, porque a nossa cultura ela merece ser ressaltada sempre e para mim não há forma melhor de valorizá-la senão com cordel. Então, para mim é muito gratificante escrever cordel e pretendo a cada dia, né, me envolver mais nessa cultura. Mariana, qual é a sua idade? Tenho 17 anos. Desde Você os 12 começou a anos. escrever... Eu comecei a desde os 12 escrever, anos. foi, 12 anos. Então, Mariana, você falou que tem 17 anos, começou a escrever com 12. Eu tenho duas perguntas. Quando você falou a sua idade, me despertaram duas perguntas. A primeira é qual é a sua visão sobre o cordel para hoje, né? Como é que os jovens e as jovens que estão próximos de você veem a poesia? Porque muitas vezes as pessoas dizem que as pessoas não gostam de ler, que as pessoas jovens não querem nada. Eu discordo dessas afirmativas, porque eu acho que os jovens querem sim. Mas eu queria saber de você, o que é que você pensa enquanto jovem, já cordelista, escritora, declamadora de poesia? Eu acho que boa parte da juventude hoje em dia não valoriza a cultura local, né? No nosso caso, no nosso Nordeste. Infelizmente, muitos têm até vergonha das nossas expressões, do nosso sotaque. Mas eu creio que o cordel, a declamação de cordel, ela tem uma força muito grande. Quando as pessoas escutam, elas param, quando elas percebem que alguém está declamando uma poesia, está declamando um cordel, eu percebo isso, que as pessoas elas prendem, elas se sentem presas àquilo e elas param para ouvir. Então eu acho que assim, se fosse só o cordel escrito, como eu postava antes, texto, as pessoas acabavam não dando tanta atenção. Só que por ter o vídeo, ter a declamação, as pessoas se sentem atraídas a ouvir. E eu creio que cada cordel faz as pessoas gostarem um pouquinho mais do nosso Nordeste. Porque eu sempre tento passar essa mensagem, passar a importância de valorizar a nossa cultura, a importância de defendê-la, né, diante de alguns preconceitos, de alguns comentários maldosos que a gente escuta. E eu creio que, tanto quanto eu, tem outras pessoas que, com cada cordel que faz, com cada declamação, consegue plantar uma sementinha no coração das pessoas, uma sementinha de amor por tudo que nós vivemos, né? Faz com que essas pessoas pensem um pouco, né? Será que eu estou valorizando as minhas raízes, a minha origem? Que eu acho que o cordel, ele tem essa função. Ele tem essa função de fazer a gente se encantar pela nossa região, se encantar pelas histórias, pelos causos populares, como a gente costuma chamar. E eu me sinto muito realizada em poder fazer parte disso, em poder ajudar as pessoas a terem esse carinho pela região. Porque eu vi muita gente, depois que eu comecei a postar meus vídeos, falando isso, né? Que sentiam um amor pela região quando ouviam meus cordéis, que começaram a gostar até de poesia, que não gostavam, que não davam atenção. Então, ele tem esse poder. A literatura de cordel tem esse poder de prender as pessoas. E eu acho isso incrível e espero poder fazer isso por bastante tempo, né? Continuar incentivando as pessoas a gostarem ainda mais da nossa região. Que lindo, Mariana. Você acabou. Eu fiz uma pergunta, mas você acabou respondendo a outra que eu ia fazer, que era justamente sobre isso, né? Como é que a gente vê o futuro do cordel? E aí você falou sobre essa questão da semente, que a poesia e o cordel são sementes, né, que a gente planta e que germinam, né, com o tempo. Então, como é que você vê as redes sociais especificamente, o cordel nas redes sociais, quando você começou a gravar os seus vídeos, a publicar as poesias, como é que você viu isso no início e como é que você vê isso agora? Então, eu percebi um grande impacto quando eu comecei a postar os vídeos, justamente eu acho que no estado, de uma forma geral, tem poucas pessoas que fazem cordel e declamam nas redes sociais. Então eu senti esse impacto forte quando eu postei, das pessoas disserem, nossa, poucas pessoas fazem isso. Então, isso gerou uma curiosidade nas pessoas em
falarem, né, em virem procurar a página, dizer, ó, aquela menina que tá declamando, olha como é bonito. E muita gente, né, apareceu sem até entender e ficou, nossa, é a Mariana, né? Muita gente me conhecia, mas não sabia que eu fazia poesia. E aos pouquinhos, né, as pessoas foram me reconhecendo pelo cordel que eu escrevo. E eu acho que o Instagram hoje em dia é a maior ferramenta da mídia para divulgação de trabalhos de uma forma geral. Então, para mim aqui no Instagram é muito gratificante postar esses vídeos que valorizam a cultura, porque a gente, com algumas estratégias, consegue alcançar muita gente, consegue ultrapassar estados, ultrapassar, né, tudo isso, e serve bastante para difundir a cultura, como eu falei, porque eu vejo muito ainda, e via muito, a cultura aos pouquinhos sendo deixada de lado, os costumes populares, as nossas tradições. E eu acho que o cordel nas redes sociais desperta nas pessoas esse amor pela cultura, essa vontade de resgatar algumas tradições que nós cultivamos, né, que nossos antepassados cultivavam na região. E eu creio que o Instagram, né, ele tem que ser usado justamente para isso. Sempre estar ativo. Eu falo do Instagram porque é o que eu uso, mas tem Facebook, tem WhatsApp, tem muitas outras redes sociais que a gente também usa. Só que no momento eu acho que o Instagram, ele é o que mais bomba esse tipo de coisa. Então, se a gente souber usar direitinho, a gente consegue alcançar pessoas que às vezes nem liga para a cultura, que não gosta, e a gente acaba alcançando. E as pessoas veem um vídeo seu, veem um cordel, né? No seu caso, você deve saber do que eu estou falando. As pessoas leem uma estrofe que você fez e se encantam e começam a gostar da cultura. Então, de verdade, eu acho que as redes sociais elas têm esse papel de nos unir, né, as pessoas, que resgatá-las para que elas voltem a ter esse carinho, esse amor pela cultura popular da nossa região. Maravilhoso, eu concordo com você. Inclusive, essa nossa conversa só é possível graças às redes sociais, né? Por essas ferramentas em que nós estamos em estados diferentes, nós estamos em lugares diferentes e estamos conversando. E daqui a pouco eu vou sair das Alagoas e vou lá até a Paraíba para conversar com outra cordelista. E isso é criar o acesso, né? Como você falou, de forma tão pertinente, você disse que as pessoas não ou quando ouvem a sua poesia, quando veem o vídeo, despertam, começam a gostar da poesia. Então, quando a gente cria esse acesso, a gente traz, né, essa possibilidade de fazer germinar essa semente que a gente sabe que é a poesia, né? Nesse período em que você divulga os seus versos, né, que você atua no Instagram principalmente, o que você interage com as pessoas, o que é que mais lhe surpreendeu? O que mais me surpreendeu, eu acho que foi justamente descobrir que as pessoas gostam muito desse tipo de coisa, que as pessoas valorizam esse tipo de arte, porque quando eu era mais nova, quando as pessoas falavam em cordel, eu não pensava que pessoas jovens, né, como eu, você, faziam, porque a gente acha que até um estereótipo que colocam de que o cordel é aquela literatura antiga que ninguém faz, só que não, o cordel é muito presente nas redes e a gente pode falar de qualquer tema, em qualquer abordagem, a gente consegue, dentro do cordel, fazer. Eu acho que a maior surpresa foi isso, saber que muitas pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Que às vezes a gente acha que ninguém gosta, que as pessoas não valorizam, mas não, a gente se surpreende e descobre que tem muitas pessoas que gostam dessas coisas, que gostam da cultura e que compartilham, que pedem mais, e isso é o mais gratificante, com certeza, de divulgar o trabalho. Ai, que coisa boa. E nesse movimento do cordel das mulheres, né, do Cordelistas contra o Machismo, nesse Instagram, a gente ouve muito isso. As mulheres que estão aqui, as mulheres que estão no movimento, elas sempre falam que achavam que não éramos muitas, porque a gente não se conhecia, né? Nós, às vezes, estamos na nossa cidade, achando que só tem a gente, que não tem essa quantidade de mulheres produzindo, que não tem essa quantidade de mulheres na cena do cordel, produzindo ativamente, fazendo cordéis, declamações e vídeos, né? Então, essas ferramentas, elas fazem a gente se aproximar e revitalizam esse gosto que a gente tem pela cultura, pela poesia, pelo cordel, né?
Então, quando a gente fala sobre o futuro, né, sobre as redes sociais, sobre a modernidade, sobre o novo, nós não estamos falando de coisas ruins, nós estamos falando de possibilidades. E quem Pois é. faz as possibilidades somos nós, né? Então a gente não pode, não quero falar sobre rede social e a partir disso elas não vão existir. Muito pelo É. contrário, é a gente utilizar o que a gente tem da melhor forma possível, né, Mariana? Eu só queria dizer isso, que assim, ainda mais nessa pandemia, a gente tá vendo a importância das redes sociais, né? Para unir as pessoas que não tem como se encontrar fisicamente, não podemos nos unir fisicamente para conversar sobre esses assuntos, mas as redes nos permitem estar aqui conversando sem um lugar bem longe de onde eu estou. Então, nós temos que usá-las justamente para isso, para unir as pessoas. Verdade. Eu ia pedir para você declamar uma poesia, mas a gente tem tempo para mais uma pergunta. Tá. Mariano, como é que você vê quais são as suas perspectivas futuras para o cordel? Como é que você vê o cordel? Como é que você se vê no cordel lá na frente? Olha, é uma pergunta até difícil responder, Eu sei. mas pois é, a área que eu estudo atualmente não tem nada a ver com a questão de letras, né, que envolve o cordel e tudo mais. Porém, é algo que eu gosto muito de fazer, que eu me sinto muito feliz ao escrever, ao declamar. Então, eu acho que independente da minha profissão futura, de que faculdade eu vá cursar, eu não quero deixar de fazer cordel. Se um dia talvez eu puder trabalhar com isso, eu acho que vai ser muito gratificante para mim, tá? Não sei bem, mas independente de trabalhar ou não com isso, eu não quero deixar de escrever, porque eu sei a importância que tem para mim, porque eu me sinto bem escrevendo, e também porque eu consigo alcançar muitas pessoas, consigo transmitir essas mensagens para muita gente. Então, eu acho assim, eu não tenho bem certeza de como vai ser meu futuro com o cordel, se eu vou trabalhar com isso, se eu vou levar realmente como algo profissional ou se vou levar como um hobby, mas não pretendo deixar de escrever não, porque é muito bom, vale muito a pena. Ai, que bom. Você falou que a gente gostaria de ouvir. Não pretendo deixar de escrever. Você já dizendo isso, já é um caminho maravilhoso, né? Então, o cordel, ele envolve a gente, a poesia envolve a gente, né? Ela conquista, ela ultrapassa barreiras, ela rompe, né, muitos paradigmas, ela caminha junto com a história, né? Assim como nós estamos fazendo, caminhando junto com a história. Mariana, tem alguma poesia aí pra gente? Tenho sim, é uma até mais recente que eu fiz, que o nome dela é Orgulho de Ser Nordestina. Epa, vamos lá. Ela começa assim: posso ser o que quiser, ser poeta ou dentista, professora, engenheira, doutora ou diarista, mas tem uma coisinha que será sempre minha e eu jamais nego. Que tenho desde menina orgulho de ser nordestina e da essência que carrego. Meu sotaque é diferente, bonito e arretado. Encanta muita gente esse meu palavreado. O dialeto nordestino selou o meu destino, como faz um bom vaqueiro. Enlaçou meu coração, me encheu de emoção e de amor verdadeiro. Pelos lugares que fui, estive bem entretida, vi coisas interessantes, gente bem divertida, sabores peculiares, respirei novos ares, mas nada tão especial. Esses outros cantos não têm os encantos do meu torrão natal. O meu cuscuz com ovo tem um gosto especial, o forró pé de serra tem um som fenomenal, a beleza desse chão só me traz confirmação do amor que sinto arder. E desde que sou menina, eu digo, sou nordestina e para sempre hei de ser. Eita, que lindeza! Parabéns! Já tem esse vídeo dessa Tenho sim, declamação. tenho sim aqui no IGTV da minha página. E aí, o que é que você acha de fazer um perfil lá no YouTube, jogar lá no YouTube também para você Eu continuar tenho, eu, compartilhando, se quiser? eu tenho um perfil no YouTube que é bem antigo, mas eu tô postando os vídeos que eu tô fazendo pro Instagram. É o meu nome, Mariana Costa. Se alguém quiser depois dar uma olhada, você também, se quiser, e puder dar uma olhadinha lá, que todos os vídeos que eu tô fazendo pro Insta, eu tô também postando lá. Inclusive, coloquei esse dessa poesia. Linda, linda poesia. Muito E tem obrigada. seus versos têm algum tema específico? Tem alguma, por exemplo, esse que você divulgou no Nordeste, ou você costuma falar sobre diversas coisas? Como é sua escrita?
Então, eu costumo escrever sobre tudo. Gosto de escrever principalmente sobre a região, sobre a valorização da cultura, sobre a simplicidade do interior, já que eu moro em um, então eu gosto também de retratar esses temas. Mas também escrevo homenagens para datas comemorativas, gosto de fazer essas homenagens, como Dia dos Pais, Dia das Mães, esse tipo de coisa. Mas também falo sobre todo tipo de sentimento. Escrevo sobre saudade, sobre amor, sobre amizade. O que vinha aparecendo, que vinha a inspiração, eu vou escrevendo. Ah, que maravilha. Estou vendo aqui seu Instagram, muito bonito, cheio de Obrigada. poesias, imagens. Gostei mesmo. Queria que você deixasse aqui suas redes sociais, que você informasse seus contatos, quem quiser conversar com você, quem quiser uma poesia sua, como é que faz, como é que entra em contato com você, que você dissesse. E a gente já vai encaminhando para as considerações finais. Disse a você que era rápido, né? Bem rapidinho mesmo. Então, eu estou trabalhando, há um tempo eu postei, com poesia personalizada, porque muita gente estava me procurando, pedindo para fazer poesia, para homenagear uma pessoa, fazendo poesia para trabalhos escolares, como eu fiz, eu postei até hoje, que eu fiz um cordel para um homem lá do Piauí. Ele fez um trabalho para a faculdade dele de medicina e ele ia apresentar esse trabalho. Então, ele quis usar o cordel para apresentar o trabalho. Aí eu fiz para ele, ele me passou todas as informações do trabalho, que ele fez um trabalho com mulheres presas de uma penitenciária da cidade, e eu fiz de acordo com o pedido dele. Então, eu estou fazendo esse trabalho, né? Quem quiser, seja para homenagear alguém, ou para divulgação de empresas, ou para fazer trabalhos, como foi o caso dele, pode entrar em contato pelo Instagram que a gente conversa. Poetisa Mariana Costa. Mariana, declama mais alguma poesia pra gente? Tem aí? Tenho sim, tem uma que eu gosto muito. O nome dela é Saudade Não é Peixeira. Ave Maria. Poesia de saudade é bom. Começa assim: saudade não é peixeira, mas corta o nosso peito. Machuca o coração e nada pode ser feito. É uma grande peleja, é o que mais se deseja acabá-la de jeito. Às vezes é silenciosa, feito presa de caça. Às vezes é desastrosa, o coração se esbagaça. Mas não importa a maneira, é sempre traiçoeiro, não tem que a disfarça. O homem já conseguiu muita cura desvendar para as dores que sentimos que insistem em machucar, mas nessa humanidade, o remédio para a saudade ninguém pode encontrar. Então vamos seguindo essa extensa jornada com a alma inquieta de saudade carregada, esperando que um dia essa grande agonia possa enfim ser curada. Aí, Mariana, escrita forte, gostei muito. Fala sobre o sentimento, fala sobre o Nordeste. Parabéns, Mariana. Tudo um Ficou alguma pouquinho. coisa que você gostaria de dizer, que eu não perguntei? Então, o que eu quero falar é apenas agradecer por estar nesse momento aqui, nessa live. É muito gratificante para mim. E eu fiquei muito feliz quando a Anne me falou que tinha me indicado para essa live, porque eu acho incrível essa união das mulheres cordelistas, que esse Instagram tem esse intuito de nos unir, né, nesse mundo do cordel. Então, quando ela me falou, eu fiquei muito feliz. Todo mundo aqui. A gente que lhe agradece, estamos sim unidas, né? O movimento tem esse intuito mesmo, de fazer com que a gente se una e que a gente possa, com certeza, dar passos, né, para evidenciar ainda mais esse protagonismo, né, combater o machismo que há ainda nesse nosso meio literário. E eu agradeço também, em nome do movimento, agradeço a você e a todas as mulheres do Cordel que estão nos assistindo e as que irão nos assistir. Então, Mariana, mais uma vez, muito obrigada. Vou me despedir de você e continua assistindo. Continua assistindo a gente aqui, que a gente agora vai conversar com a Juliana, lá na Paraíba. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns por seu trabalho e seguimos unidas. Seguimos Com juntas. certeza. Um abraço, Mariana. Um abraço para você. Outras coisas. Que prazer, Mariana, conhecer seu trabalho, conhecer um pouco sobre a sua história. Muito obrigada por estar aqui nessa live hoje.
Aproveitando e pedindo a vocês que compartilhem essa transmissão, acompanhem as lives durante toda a semana. Nós teremos até domingo lives com mulheres maravilhosas, incríveis, cujas histórias vocês precisam conhecer. E agora eu vou chamar, lá na cidade de Cabaceiras, na Paraíba, vou chamar Juliana Soares. Oi, lindeza! Olá, boa noite, Isabel, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Muito bom estar por aqui. Me emocionei com a fala de Mariana. Estou bem. Né? Muito, muito, muito. Me emocionei muito. Eu me vi nela em alguns momentos. Eu me enxerguei na história. Isso é muito bom. Juliana, muito obrigada por estar aqui compartilhando sua história, seus versos, sua poesia, suas estradas. E nós estamos aqui com muita gente nos assistindo e nós vamos saber quem é Juliana Soares. Conta pra gente. Pois é, Juliana Soares é uma professora aqui na cidade natural, né, de Cabaceiras, neta de tocador de cavaquinho, Zeca Soares, a quem eu herdei a minha musicalidade, né, minha primeira poesia, eu costumo dizer que foi a música. Desde muito pequena, acompanhando as nossas festas de família, meu avô sempre fazendo questão, né, de tocar o seu cavaquinho. Era o momento mais esperado, era o momento que ele tocava, e eu sempre acompanhei, né, e tudo isso. E tinha um desejo muito grande, assim, a arte grita muito forte em mim. Conheci a poesia em 2007, eu tenho formação em pedagogia pela Universidade Estadual da Paraíba, tenho especialização, mestrado, e aí em 2007 eu conheci a poesia, comecei a escrever poesia para pôr para fora os meus sentimentos, as minhas emoções, e aí comecei a gostar daquilo, escrevi muito e guardei, era assim, muitos temas, muitos assuntos, tudo que eu sentia, eu tenho uma introspecção, assim, mais forte, e aí eu conseguia comunicar isso muito bem na escrita, eu comunicar o que eu sentia em poesia. Em 2009 eu conheci a literatura de cordel, e aí me apaixonei assim, de tal forma, eu costumo dizer que a literatura de cordel, ela fortaleceu a minha identidade enquanto mulher nordestina. E aí eu comecei aprendendo, nunca tinha escrito, nunca tinha tido experiência nenhuma com o gênero, né? Porque a gente sabe que o gênero tem uma estrutura que precisa ser feita, obedecida. Eu não gosto muito do termo obedecer, mas assim, a gente precisa seguir para caracterizar como literatura de cordel. E aí eu fui começando a ler. O meu primeiro passo foi ler, e aí eu lia bastante folhetos, para ir aprendendo a métrica, para ir vendo o jeito. E, assim, ao mesmo tempo que ia lendo para aprender, eu ia gostando, ia me aprofundando e começando a achar interessante. E aí, em 2009, eu escrevi o meu primeiro cordel, né, uma narrativa de um curso que eu participei. Foi pedido uma atividade final, escrita. Deram várias possibilidades, entre elas um cordel. E aí eu disse, eu vou escrever, vou falar da trajetória desse curso em cordel. E aí fiz. E de lá para cá eu só parei em 2014, parei de escrever, passei 4 anos e foi a pior fase assim, da minha vida. Me arrependo hoje muito, assim, desmotivada, desestimulada. Eu disse, não, vou parar. Parei. E em 2018 eu voltei e até agora não quero parar mais nunca. A literatura de cordel é meu caminho, assim, é minha arte, assim. Eu amo, de verdade mesmo, assim, de paixão. Ah, que lindo! Principalmente porque a gente vai vivenciando, compartilhando essas experiências e a gente vai, quando a gente retoma, né, quando você falou que passou 4 anos sem escrever, quando a gente retoma um caminho assim, a gente retoma com muito mais certeza, com muito mais força. Né? Então isso aqui é importante, isso é muito importante também, pensar dessa forma. Né? E aí, assim, essa volta foi muito significativa porque eu não me via enquanto mulher cordelista. Eu não via, assim, as pessoas... E as pessoas também não me enxergavam, assim, não por elas, mas por mim mesma. Como eu não me reconhecia como tal,
com certeza as pessoas não iriam ver isso muito forte. E aí essa volta marcou muito essa aceitação, esse orgulho. Não, eu sou cordelista. E essa apropriação do cordel como verdade mesmo. Então, assim, isso é muito forte. E muitas vezes eu me escondi por trás do que eu escrevia, com medo de achar que estava errado, com medo de achar que não era aquilo, inseguranças. E aí, quando eu voltei, que eu decidi, não, eu não quero mais nunca ficar um dia sem escrever, não quero. Quando eu me decidi que eu me apropriei desse momento, eu me apropriei também da mulher cordelista. Então, essa mulher nasceu em mim. E a partir daí, assim, muita coisa se abriu. Muita coisa, assim. Eu passei a escrever mais, eu passei a estudar mais, porque eu gosto, assim, de ler, de me apropriar, de me aprofundar. Isso foi muito... Porque até então eu só escrevia. Dominava a métrica, a rima, a estrutura, mas não me aprofundava tanto. E aí, em 2018, foi assim, um marco mesmo. Nasceu a mulher cordelista. E ela que história linda! Que história linda! Que relato bonito e emocionante, viu? Muito bom. Juliana, quando você fala sobre esse nascimento da mulher cordelista em você, a gente vê, principalmente através, né, desse movimento em que a gente está tendo contato com tantas mulheres, nós estamos conversando com tantas mulheres, e nós vemos que esse é um processo que nós passamos, que muitas de nós passamos, né, nesse momento em que a gente descobre a mulher cordelista, que às vezes a gente nega por medo, né, por tudo que acontece em volta, né, desse universo do cordel, por receio, por uma questão da autoestima, por uma questão, né, por vários fatores. Mas aí eu queria que você comentasse sobre esse desabrochar na mulher, quando você tirou os seus cordéis da gaveta, quando você tirou os seus cordéis, os seus escritos, e em que momento você disse, não, eu vou, é isso que eu quero. Se aconteceu algo, algum fato, ou se foi algo mesmo interno em que você resolveu abrir a gaveta e desabrochar, e fazer desabrochar essa mulher. Eu acho, assim, a maternidade nos fortalece muito. Ela é desafiadora, mas ela nos fortalece muito. E aí depois da minha segunda filha, que foi em 2018, eu comecei a me inquietar. Assim, eu senti uma inquietação muito grande de querer apresentar, de querer divulgar, de querer dizer, não, o que eu faço, isso é muito rico. Eu comecei a me inquietar de tanta coisa, está escrita e está escondida por trás de mim, por trás dos meus medos, das minhas inseguranças, dentro das gavetas. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi para a rede social. Assim, eu entendi a rede social naquele momento como um veículo importante de divulgação, de fazer chegar a qualquer pessoa. Então, assim, se uma pessoa curtisse, então, na minha cabeça, eu entendia que aquela palavra que eu escrevi tocou em alguém. Chegou. Então, assim, aí o intuito não era ter 1000 seguidores, até porque, assim, minha rede social do Instagram, eu criei em 2018, ela era pessoal, uma rede pessoal, e aí depois foi que eu criei a minha primeira página de escrito literário. E aí com o intuito mesmo de fazer com que a escrito, Juliana? E aí @literapoesias, mas aí eu tirei porque não estava dando conta. E eu estava entendendo que eu tinha separado a Juliana mulher da Juliana escritora de cordel, e aí eu trouxe ela para a minha página, porque a gente não se separa, somos únicos, somos um só. Eu estava também tendo trabalho para ter que estar postando, ter que estar lá, mais ativa. E aí alimentando as duas, né? Exatamente. E aí, quando eu criei a Litera Poesias, foi um momento que eu ainda estava me escondendo, porque eu criei para não me identificar enquanto escritor. E aí eu ainda estava com aquele pensamento de me esconder. A ideia era escrever e não dizer quem era que estava escrevendo.
E aí depois eu disse, não tem por que eu estar me escondendo atrás de nada. O que eu escrevo é a minha verdade. Então, assim, eu não tenho que estar esperando a aprovação de ninguém, eu não tenho que estar esperando. Se atingir uma pessoa, aquela palavra vai ecoar em alguém. Então, o intuito foi esse. E aí eu trouxe a minha página para o meu perfil pessoal e comecei a divulgar mais, escrever o que eu sentia, escrever. Assim, eu gosto muito de poemas mais reflexivos, de poemas mais, assim, que traga mais a vida, que desperte mais a reflexão, o autoconhecimento, a força da gente acreditar, da gente confiar no que temos. Então, eu trouxe para a minha rede social e foi, assim, a melhor... Foi, eu acho que uma terapia, eu costumo pensar. Porque a tecnologia ela é uma ferramenta muito importante, muito, muito importante, né? E a gente está vendo isso agora. A gente está consumindo mais as redes sociais. E a gente precisa consumir coisas boas. E aí o meu objetivo nas redes sociais é levar essas coisas boas em forma de poesia. É fortalecer a identidade das pessoas. Como Mariana muito bem falou. E o cordel dá essa possibilidade, né, esse fortalecimento, essa identificação. O cordel é muito forte, assim, a identidade nordestina presente na literatura de cordel. E aí não me escondi mais, não quero me esconder de forma alguma. Eu entendi que a poesia é minha e eu sou dela, que o cordel é meu e eu sou dele. E não há ninguém no mundo que me diga o contrário. Porque mesmo que me diga, eu não acredito. Porque o meu encontro com a literatura de cordel, assim, eu não tenho religião atualmente, eu não sigo credo religioso nenhum, eu acredito somente em Deus, mas eu costumo dizer que a arte me aproxima muito de Deus. Seja cantando, que é uma outra paixão minha, seja escrevendo poesia, declamando, eu estou aprendendo ainda, comecei a usar isso mais, eu não usava, eu escrevia e guardava, e aí comecei a sentir nessa necessidade, porque como Mariana falou, quando você declama, automaticamente a pessoa já para e já quer lhe ouvir. Então, assim, a declamação favorece muito, né, nesse processo. Mas, assim, quando a arte me aproxima de Deus, eu costumo pensar assim. E toda vez que eu me sento para escrever alguma coisa, ou toda vez que alguma inspiração vem, eu sei que é Deus que está me comunicando algo. E isso é muito rico, isso é muito verdadeiro, né? Não tem ninguém no mundo que vá desconsiderar isso. Machismo nenhum, nada, assim. Porque a gente precisa se fortalecer. Verdade, seu relato é muito bonito e a minha história ela passa por aspectos que são semelhantes à sua história, né? Quando a gente são tantas portas fechadas, são tantas coisas e a gente vai ficando aprisionada dentro desses medos, dentro dessas construções que são feitas em nossa volta, né? E à medida em que a gente se desafia a abrir as portas e a gente começa a entender que o que a gente tem contido dentro de nós é muito mais forte, né? E a gente começa a permitir, né, esses caminhos, a gente vai descobrindo outras coisas. À medida em que a gente se permite ser acordelista, a gente vai se permitindo também muitas outras coisas. Quando a gente percebe que algo nos prende e quando a gente consegue se libertar disso, a gente passa a ver com mais nitidez todas as outras correntes que estão no nosso pé, né? Então, e a gente começa a se desafiar. Eu sou uma cordelista, mas eu posso ser uma declamadora, eu posso ser uma cantora, eu posso ser o que eu quiser. Então, a gente vai se descobrindo nesse caminho, né? Então, assim, é muito bonito o seu relato, sua história é muito bonita. E quando você fala que vai para as redes sociais, né? Hoje nós estamos falando sobre o cordel e as redes sociais. Eu estou aqui vendo o seu Instagram, é muito bonito também. Eu estou aqui bisbilhotando o Instagram de você. Pode ficar à vontade. Eu já vi o de Mariana, que é lindo também, né? Mariana traz uns aspectos azuis, né? Você traz uns aspectos de outras cores, que eu gostei também.
E tem o Isso. amarelo também, que eu adoro. E aí você traz para as redes sociais o elemento da poesia, que lhe identifica enquanto poeta, mas está muito evidente também no seu Instagram o traço também da professora, porque você traz conhecimentos, você traz informações, né, sobre tudo o que a gente tá vendo sobre o cordel, lendo sobre o cordel, coisas que as pessoas têm interesse em saber. Como é que fica essa ligação da pedagogia com a poesia? Por muito tempo eu separei, assim, eu separei. E isso me causava angústia, assim, agonia. Não, eu não posso separar. Somos tudo ao mesmo tempo. E aí a página mudou um pouco. Ela tem um marco muito importante aí. No início era mais para divulgação das minhas participações, dos meus eventos. Com a pandemia, eu comecei a gravar vídeos que eu não gravava, então tem alguns vídeos aí que é fruto da pandemia. Eu comecei a entender esse alcance, né, dos vídeos como um meio de conectar as pessoas. E comecei a trazer a questão do conteúdo da literatura de cordel, uma literatura que é muito desvalorizada historicamente, né, se a gente for estudar o início dela, a gente vai ver que sempre ela esteve ligada à desvalorização. E aí muita gente não entende, às vezes não sabe, muitas vezes nem sabe o trabalho que é escrever um cordel. Então eu venho trazendo isso, venho trazendo a história, venho trazendo essas etapas. Eu fiz um post assim e eu gostei bastante sobre essa escrita, porque muita gente acha que é sentar, pegar o papel e o lápis, meio que um processo puramente intuitivo, acho que até de psicografia, e não é. É estudo, é técnica, é pesquisa. Então eu quis trazer isso para dizer assim, ó, não é fácil como todo mundo pensa. Assim, um folheto de cordel que muita gente às vezes acha que R$ 2, acha ele muito sem valor pelo preço que ele tem, não entende o que há por trás disso. Fora toda história, fora todo o peso que ele traz, toda bagagem, né? Como Mariana muito bem disse na fala dela, a gente pode falar de tudo num cordel. Então, o cordel é conhecimento, cordel é identidade, cordel é tudo que a gente quiser trazer nele. Então, eu venho trazendo isso para mostrar mesmo essa questão do cordelista, assim, da história, do quanto é antigo o cordel, do quanto é valioso, do quanto isso é rico. Então, esse toque, como você identificou, da professora, tá de uma forma bem didática, que é para as pessoas entenderem mesmo. Assim. Tá bem pontual, porque à medida que as pessoas vão visitando, elas vão construindo conhecimento também. E isso é uma função nossa, né? Então, eu venho trazendo e tenho gostado bastante. Assim, tenho planejado os posts, tenho estudado, comecei a organizar minha biblioteca sobre cordel, sobre poesia, que eu não tinha. Eu tinha mais livros da educação, porque é minha área, né, de formação. Uhum. E aí é outro desdobramento. Eu comecei a sentir necessidade de me apropriar do conhecimento, porque o conhecimento, ele é poder. Né? Então, o mínimo que uma página de um livro que você leia, que consiga aprender alguma coisa, ele lhe dá um poder, ele lhe dá uma oportunidade de crescimento. Então, eu comecei a sentir essa necessidade. Poxa, eu escrevo cordel há 10 anos e não tenho uma biblioteca, não tenho bons livros que tratem dessa história. Então, estou começando a fazer, então, tenho livros históricos, tenho os meus livros de inspiração, né, que Braulio Bessa é minha inspiração assim maior. Eu me identifico muito com a poesia dele, o estilo. Então eu venho trazendo isso, mas eu venho trazendo também essa história desse cordel. E aí no meio disso tudo conheci a história de Maria das Neves. E isso tudo assim vai. Então conhecimento é poder e a gente precisa se apropriar dele, né? A gente precisa. Então o toque da professora aí está muito presente. Com esse intuito mesmo, de passar um pouco do que é o cordel. Tá muito bonito, eu gostei muito do seu Instagram, do seu trabalho.
Olha, veja só, é bem rápido, né? A transmissão passa rapidinho, a gente não dá tempo. O tempo voa quando a gente começa a Boa. transmissão. Mas o bom é que a gente tem a possibilidade de conhecer duas histórias, né? Duas histórias através de duas pessoas, duas mulheres que estão em lugares diferentes, mas que em muitos Isso. pontos essa história converge, em muitos pontos essa história se une, né? E o objetivo desse movimento é justamente esse, né? Fazer a gente falar, fazer a gente protagonizar, fazer desabrochar não somente essas mulheres que estão aqui falando, mas as mulheres que nos Tantas assistem, outras. tantas É. outras, as que não assistem ainda, mas que um dia essa voz da gente ecoa e chega, né, onde precisa chegar. Nós temos 3 minutos somente para conversar. E aí eu queria que, se você quiser declamar uma poesia, se você quiser falar algo de que você considere relevante, que a gente não conversou, fique à vontade para você falar e a gente se despedir de todo mundo, já com saudade dessa live. Muito bom. Eu quero agradecer, né, o convite, dizer que estou à disposição. Quando o movimento começou a surgir, quando começou tudo, eu comecei a querer participar, porque assim, a gente não se sente só, você vê que não está só. E o movimento nos mostrou isso. Tem mulheres de vários lugares, de várias profissões, de vários ofícios, mas que têm em comum o cordel, né? Então isso é muito rico. E aí eu queria agradecer, queria deixar uma poesia minha que eu fiz, Insista. Eu fiz ela para mim, porque as que eu faço é primeiro para mim, e ela veio para mim como forma... Às vezes a gente se pega em momentos de desmotivação, de desânimo, não é natural. E aí essa poesia veio para mim para dizer assim, insista. E ela disse assim: confie nos seus sonhos, em tudo o que acredita. Se por isso esmorecer, tenha calma e persista. O caminho pode ser longo, ande mais e não desista. Invista em você mesma, se olhe com muito amor, mude hábitos, pensamentos. Isso não é nenhum favor, é mudança, é progresso. Não viva no desamor. Olhe bem ao seu redor, viva com felicidade. Deposite sua coragem, viva a vida de verdade. Seja grato pelo que tem, exercite a honestidade. Queira perto de você aquilo que lhe faz bem. Pense sempre positivo, não faça mal a ninguém. Você quer um bom conselho? Deseje sempre o bem. Seja firme e tenha fé, isso é um bom sinal. Exercite a paciência, não amanheça igual. Tenha calma e persista, insista até o final. Eita, que lindo! Muito obrigada. Juliana. Um beijo para você. Beijo, muito pra todo obrigada. mundo que tá assistindo a gente. E até amanhã com mais lives Se Deus do Movimento. quiser.